Boa noite a todos. Boa noite. Muito bem-vindos nessa noite de chuva, frio, que combo na nossa Itapuá, não é mesmo? Mas é da estação. Estamos entrando no inverno e é isso mesmo, né? Então, a gente que lute para manter saúde, para manter disposição, mas sempre uma força maior nos move a vir aqui para trabalhar um pouquinho a nossa espiritualidade. E isso é muito bom, que tenhamos todos um bom encontro junto à espiritualidade amiga. Sejam bem-vindos, então, encarnados e desencarnados, e o pessoal que nos acompanha por live, sejam muito bem-vindos à nossa casa. Hoje, segunda-feira, um dia muito feliz para o Brasil. Ganhamos um jogo na Copa, sofremos um pouquinho para quem gosta de futebol, mas isso me fez pensar algumas coisas também, nas dualidades da vida, né? Enquanto um sorri, o outro chora, o outro sofre. Enquanto um tem oportunidade para viver porque se curou de uma doença ou porque, enfim, recebeu uma graça, aí o outro luta para viver debaixo de um caos que é um terremoto. Então, sempre nesse mundinho que a gente está vivendo, de provas e expiações, parece que vencemos algo aqui, mas logo à frente vamos enfrentar alguma outra batalha. E como é que a gente pode se fortalecer, se não na fé, na coragem, e no acreditar que tudo é possível, que tudo vai dar certo, junto àquele que nos fortalece sempre. Então, por isso que a gente está aqui hoje, não é mesmo? Para trabalhar, para agradecer, para receber essa dádiva maravilhosa, que é o amparo que vem dos nossos protetores espirituais, pelo amor de Jesus, nosso mestre e amigo. Quero aproveitar a oportunidade, falando em alegria, para agradecer o pessoal que esteve na nossa festa junina, que foi muito linda. E foi um momento de muita confraternização, agradecer aos trabalhadores da casa, incansáveis, e a vocês que estiveram lá conosco. Isso nos fortalece também, né? Porque esses laços de amizade, eles vão se fortalecendo, e nós vamos nos sentindo acarinhados, não sozinhos, e faz toda a diferença na nossa caminhada. Então, que a gente possa começar a semana nessa vibração boa. Lembrando que amanhã a nossa casa, mais uma vez, oferece aquela noite especial de tratamento de cirurgia espiritual, à distância e presencial, para quem está em casa, já sabe, a gente sempre convida a procurar um lugar tranquilo, um lugar calmo, e principalmente aqui dentro, que a gente possa ficar muito longe de contendas, que possamos nos recolher em oração, que possamos vibrar no amor, que possamos pensar em fazer aquela reforma íntima tão necessária para que a nossa vibração se abra para receber essa graça. O tratamento se dá em termos de perispírito. Tratamento da matéria ao médico pertence, não é mesmo? Mas a gente sabe que a doença antes, ela acontece em termos de perispírito. Então é aí que o nosso tratamento vai trabalhar. Todos estão convidados. Seja para tratar os males da alma, os males do corpo, as angústias, as aflições. Então eu convido-os a começar hoje já vibrando com o coração tranquilo, deixando as nossas amarguras, as nossas tristezas todas lá fora. Hoje é mais uma noite de aprendizado. Hoje a Mara, nossa companheira, nossa irmã, que sempre está disponível aí para vir. Eu digo que não é dar uma palestra, mas fazer a troca enriquecedora. Portanto, que ela sabe. Muito obrigada, Mara. Mais um desafio, é sempre uma provocação, uma palestra, que possamos ouvir com ouvidos atentos, do aprendizado e da boa vontade. Então vamos começar bem agora, elevando o nosso pensamento a Jesus, pedindo aos nossos benfeitores espirituais, aos benfeitores desta casa, que possam inspirar palestrante, inspirar a todos nós. Hoje nós teremos também aula após a palestra, para que todos possamos estar irmanados numa única intenção, a de crescimento espiritual, aperfeiçoamento moral, para seguirmos bem o projeto divino.
Convido-os então a rezar o Pai Nosso, a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Logo após a palestra da Mara, nós teremos os passes magnéticos, todos estão convidados. Por favor, Mara, contigo. Obrigada. Boa noite. Um privilégio numa noite como essa, né? Estarmos aqui. Minha neta estava na minha casa antes de eu vir. Dizia, vó, você não vai sair debaixo desse temporal? Eu dizia para ela, não se preocupe, eu vou estar dentro do carro, que é o lugar mais protegido que existe contra raios. Com 4 pneus de borracha para me proteger. Não tenha medo, não vai ter problema nenhum. Né? É que as crianças normalmente têm muito medo, né, de raios e trovões. Né? Mas, enfim, conseguimos chegar aqui. Né? Que bom. Até liguei para o Maurício para saber se realmente... Ele, não, já tem gente lá. Eu falei, bom, então, se tem gente lá, vamos embora. Vamos encarar, né? E é sempre bom a gente poder estar aqui, em outras casas também, né? Fazendo essa troca, como ela falou, né? De energia, de conhecimento. Isso nos auxilia, nos engrandece, faz muito bem. Vocês já sabem que eu gosto de falar de assuntos controversos, né? Não gosto de falar daquilo que é trivial. Então, vou falar hoje sobre um tema que pouco se fala, né? Sobre a questão do determinismo e a questão do fatalismo. Muitas pessoas que desconhecem a doutrina espírita dizem que a doutrina espírita é determinista, é fatalista. E nós vamos ver, então, se isso é verdade. E eu coloquei uma frase aqui, né, que fica em sentido dúbio. É uma afirmação ou é uma pergunta? Né? Ninguém morre antes da hora. A maioria dos deterministas, dos fatalistas, né, dizem que é uma afirmação. Né? Mas eu faço então um questionamento. Ninguém morre antes da hora? Existe hora para morrer? Será? Vamos ver então o que é que a doutrina espírita nos fala sobre isso, né? Esse tema está no Livro dos Espíritos, no capítulo 3. Vamos ver então primeiro o que é determinismo, né? É uma palavra que a gente normalmente não ouve, né? Então vamos ver o significado. É um sistema filosófico que nega ao homem o direito de agir livremente, isso é, de acordo com sua vontade. Então, o determinismo, essa doutrina filosófica que já existe desde o século XVII, século XVIII, ela diz que nós não temos vontade própria. Tudo acontece conforme foi determinado. É uma corrente de pensamento que parte da ideia de que tudo que existe está pré-definido ou está determinado a acontecer. Então, tudo que acontece nas nossas vidas, tudo que acontece no nosso mundo, no nosso planeta, enfim, já está pré-determinado. Desde o começo. Vai acontecer, façamos ou não façamos nada, não tem o que fazer, vai acontecer. Né? É aquilo que a gente ouve as pessoas dizerem, não, o que tiver que acontecer, vai acontecer. A pessoa que fala assim, ela é, mesmo sem saber, determinista, né? Ela é a favor dessa doutrina filosófica. Então, assim, não há maneiras de escapar à série dos acontecimentos que podem estar determinadas pelo passado, pelo presente ou futuro. Então, os deterministas são várias correntes, né? Eles associam essa questão do que vai acontecer a questões biológicas, seria no sentido de que nós trazemos já ao nascer, né, na nossa biologia, no nosso corpo, no nosso DNA, como se costuma falar, já determinado tudo aquilo que vai acontecer nas nossas vidas, né? Ou então
eles dizem que o determinismo está associado a questões geográficas, dependendo do local onde nós nascemos, do local onde nós somos criados, aquilo que nesse local acontece vai determinar, queiramos ou não, as nossas vidas, ou o determinismo social, dependendo então do ambiente que nós somos criados, aquilo que nós vamos vivenciar nesse ambiente já determina o que nós vamos ser e o que nós vamos fazer. É dessa forma que essa doutrina nos fala sobre esse assunto, né? Para essa corrente, tudo que ocorre está de acordo com uma ordem necessária e racional, muitas vezes identificada como destino. Então as pessoas dizem, era destino acontecer tal coisa. Quando as pessoas falam que é destino, elas estão dizendo que estava determinado desde o início. Aqueles que acreditam no destino são necessariamente deterministas, né? E isso é muito antigo, né? A mitologia grega, vocês já devem ter ouvido falar nas Parcas, né? Ou na mitologia romana, as Moiras, né? Eram 3 deusas, 3 irmãs, que determinavam, aí vem a questão do determinismo, o futuro de todos, né? 3 irmãs, né? A nona, a 10ª e a morte. A nona tecia o fio da vida, era aquela que tecia o fio da vida de cada uma das criaturas, né? A 10ª era aquela que determinava o tamanho, o comprimento desse fio, ou seja, o quanto que aquela criatura iria viver. E a morta, o nome já diz, é aquela que cortava o fio, né, que determinava o fim da vida. Então todos acreditavam, né, que essas 3 deusas determinavam a vida de cada um, né, e que não havia o que se pudesse fazer para mudar isso. Já nascia com o destino traçado, né? Os filósofos gregos começaram a questionar essas questões, né? Começaram a modificar. Nós sabemos muito bem que tudo o que nós temos de mudanças, principalmente na religião, na sociologia, foi originado pelos filósofos, porque eles fizeram muitos questionamentos, buscaram respostas diferentes para aquilo que já existia. E esses filósofos gregos, eles acreditavam, então, nas forças do universo. Não deixa de ser uma forma de determinismo, né? O determinismo, então, geográfico, né? As forças do universo é que determinam o que vai acontecer ou não vai acontecer na vida de todos aqueles que fazem parte deste planeta. Mas aí veio um cara que todo mundo já ouviu falar bastante também, o tal de Sócrates, né? Um filósofo grego, mais conhecido de todos, que começou a questionar tudo isso, né? Por quê? Porque Sócrates, ele se baseava muito na questão do conhecimento. Ele achava que o conhecimento é que fazia toda a diferença, que fazia todas as mudanças. Não só o conhecimento sobre o universo, sobre o mundo, sobre as pessoas, mas principalmente o autoconhecimento, né? Lembra-se que é uma das frases famosas de Sócrates, conhece-te a ti mesmo. Então, através do autoconhecimento, ele acreditava que haveria uma mudança nessa questão do determinismo. Porque a partir do momento que nós nos conhecemos, que nós temos mais conhecimento sobre nós mesmos, nós conseguimos mudar, alterar a nossa vida. Aristóteles, que era, né, discípulo de Sócrates, e que na verdade foi quem escreveu tudo que Sócrates disse e falava e pensava, ele já foi além, né, de Sócrates. Ele começou a falar na liberdade de escolha. Começou a dizer que não há apenas determinismo, né? Nem tudo está determinado, que cada um, através da sua liberdade de escolha, pode modificar o destino, o seu destino, a sua vida. Então vamos falar sobre outra coisa, outra questão que também é muito falada, a questão da fatalidade. Esse a gente ouve direto, né? Tal coisa que aconteceu foi uma fatalidade. O que significa? Não deixa de ser a mesma coisa, né? Significa que não tinha o que fazer para evitar, não é mesmo? Então, fatalidade, como vulgarmente é entendida, supõe a decisão prévia e irrevogável de todos os acontecimentos da vida.
qualquer que seja a sua importância. A mesma coisa que o determinismo, já está tudo determinado, tudo que vai acontecer, né, é irrevogavelmente impossível modificar. Aí nós, na doutrina espírita, temos um entendimento de que a fatalidade não é uma palavra vã. Ela existe na doutrina espírita, no sentido de quê? Que o homem ocupa na Terra e nas funções que ele desempenha em consequência do gênero de vida que o seu espírito escolheu como prova, expiação ou missão. Então nós nascemos com uma fatalidade, com um tipo de fatalidade, com um tipo de determinismo, que é o gênero de vida que o nome e o espírito escolheu para esta encarnação. O gênero de vida que ele escolheu como prova, como expiação ou missão. Então, quando nós fazemos o nosso processo reencarnatório, nós escolhemos aquilo que nós desejamos vir fazer nessa encarnação com um objetivo específico. Isso é uma espécie de fatalidade, porque nós vamos ter que seguir esse caminho. Mas os pormenores dos acontecimentos ficam, por sua vez, subordinados às circunstâncias que ele próprio cria com seus atos e atitudes. Ou seja, não é porque nós determinamos, antes de encarnar, o gênero de vida, o gênero de provas por quais iríamos passar, que está tudo determinado. Não. Apenas as linhas gerais, porque os detalhes, os pormenores dos acontecimentos que nós vamos vivenciar, isso depende das nossas decisões, dos nossos atos e das nossas atitudes. Na escolha feita pelo Espírito, são levados em conta os ditames da lei de causa e efeito. Então, quando nós escolhemos o gênero de vida que nós queremos levar, o local onde vamos nascer, a família onde vamos nascer, o tipo de prova e expiação que eu vou cumprir, eu tenho que levar em conta a questão da lei de causa e efeito, ou seja, tudo aquilo que eu causar vai gerar um efeito, não é mesmo? Ocasião em que determinadas situações poderão ser incluídas na programação reencarnatória, com vistas à expiação e à reparação de danos anteriormente produzidos pelo reencarnante. Então, dependendo dessa lei de causa e efeito, dependendo daquilo que eu fiz em vidas anteriores, né, vai ser colocada na minha programação reencarnatória aquilo que eu vou ter que fazer para expiar, para reparar aquilo que eu fiz em vidas anteriores. Muitas vezes nós nos referimos à morte de uma pessoa como tendo chegado a hora, né? Ou ainda, ninguém morre antes da hora. Quantas vezes nós já ouvimos essa frase, não é mesmo? Né? Até eu acabei de chegar aqui e já vieram me perguntar, não é mesmo? Se morria-se antes da hora ou não, se está determinado o momento da nosso desencarne. Daí a pergunta que muitos fazem: temos pré-determinada a hora de nossa morte? Ninguém morre antes da hora determinada? É uma dúvida que todo mundo tem, né? Será que existe um dia e hora necessariamente determinado já em que eu vou morrer? Será que eu posso morrer antes ou depois desse momento? Vamos ver o que a doutrina nos diz. Dentro da visão espírita, temos que analisar dois aspectos importantes quando do nascimento, reencarnação de um ser humano. Quais são esses aspectos? Vamos ver. O primeiro aspecto é o potencial genético do corpo formado. Quando nós estamos lá, né, no ventre da nossa mãe, resultante da fusão do óvulo e do espermatozoide, que determina a formação de um corpo com determinados potenciais e determinadas limitações. Estamos falando aqui tão somente da questão biológica, e tão somente falando do corpo, né, que vai ter, como diz ali, potenciais, né, vai ter mais capacidade ou menos capacidade, e vai ter também as suas limitações, né? Mais dificuldades ou menos dificuldades. Isso acontece no momento da fusão do óvulo e do espermatozoide. Nós, como falou a nossa colega aqui já de início, né, temos que sempre lembrar
que nós somos um espírito, não é mesmo? Que estamos encarnados num corpo físico e que temos um perispírito, né? É essa moldagem que nos envolve, né? Que faz a ligação entre o espírito e o corpo físico. Por que eu estou falando isso? Porque o segundo aspecto que nós temos que levar em consideração ao reencarnarmos é o potencial energético do perispírito. Quanto que tem de energia o nosso perispírito? Pois esse último promove a ligação do espírito com o corpo físico, arrastando para esse corpo energias positivas e ou negativas, né, de acordo com as suas características evolutivas específicas. Ao reencarnarmos, nós trazemos conosco, através do perispírito, todas as nossas energias positivas de vidas anteriores e também as nossas energias negativas de vidas anteriores, né? E isso vai determinar o potencial energético do nosso perispírito. Essas energias provocam alterações nos potenciais genéticos e de funcionamento do corpo físico. Então, se essas energias são positivas, nós temos um perispírito, né, em melhores condições, né, com o nosso corpo funcionando melhor. E se essas energias são negativas, ocorre justamente o inverso, né? Nós temos um corpo físico funcionando com menos condições. Da interação entre esses aspectos do corpo humano, corpo, perispírito, espírito, temos teoricamente estabelecido um potencial de vitalidade ou de energia vital, que em tese, né, determina um potencial máximo de vida para aquele organismo, ou, se eu quiser simplificar, um tempo máximo de vida orgânica. Então, esse potencial, essa vitalidade, essa carga que nós trazemos através do nosso perispírito, vai determinar o tempo máximo da vida orgânica desse corpo físico. Nós trazemos isso conosco quando reencarnamos. Colocamos e destacamos em tese, pois o exercício do livre-arbítrio, nós nunca podemos esquecer disso, né? Que nós temos um livre-arbítrio que nos foi dado pelo nosso Criador, que é a capacidade que o ser humano possui de tomar decisões por conta própria, baseando-se em sua razão, sentimentos e experiências. Eu gosto dessa definição, né? Quando as pessoas falam, o que é livre-arbítrio? Livre-arbítrio, então, é a capacidade que cada um de nós tem de tomar decisões por nossa própria vontade, nossa própria conta, baseados na nossa razão, nossa capacidade de raciocínio, nos nossos sentimentos, também são importantes, né? E nas nossas experiências, naquilo que nós já aprendemos da vida. À medida que nós vamos amadurecendo, né, eu creio, eu espero, que nós passemos a tomar melhores decisões por conta justamente dessa experiência, né? Então, tudo isso leva ao perispírito possibilidades de alterar as suas características energéticas. Ou seja, não significa que nós nascemos com aquela quantidade de energia, vamos gastando e aí acabou. Não, nós podemos, né, através das nossas decisões, levar até o perispírito possibilidades de alterar as nossas energias. Com energias positivas, tomara, ou negativas, né? O que, por sua vez, altera o potencial de energia vital do nosso corpo físico. Se nós temos colocamos mais energias positivas na nossa caminhada, por nossa decisão, por nossa escolha, nós vamos aumentar a nossa capacidade vital. E se nós, através de energias negativas, vamos diminuir a nossa capacidade vital. Essa alteração pode melhorar ou piorar o potencial das energias vitais, certo? Da mesma forma, o nosso livre-arbítrio também nos leva a utilizar o nosso patrimônio físico, com maior ou menor cuidado com suas necessidades específicas, o que pode gerar um gasto correto, econômico, daqueles que assim o fazem, né? Que usam com parcimônia a sua energia,
ou um gasto excessivo da nossa vitalidade orgânica ou energia vital. Tem aqueles que querem viver intensamente, e há os que o fazem, e gastam muito mais essa energia vital do que aqueles que conseguem ter um gasto correto. Para melhor explicar, vamos exemplificar, por exemplo, com o tabagismo, o vício de fumar, né? Estudos e pesquisas já muito conhecidas e reconhecidas provaram que o consumo de um único cigarro custa ao organismo físico desgaste orgânico equivalente a cerca de 12 a 14 minutos de vida. Um único cigarro, certo? Isso significa que cada 5 cigarros fumados equivale à diminuição de 1 hora de vida. E há os que o fazem sem se preocupar nem um pouquinho com isso, né? E dizem, não, para mim não vai fazer mal nenhum. O que falar então do uso de drogas, né? Do alcoolismo? Tudo isso é uma forma de diminuir a nossa capacidade vital, nossa energia que nós trouxemos ao encarnar. Ou ainda, da alimentação inadequada, excessiva, não precisamos então nem falar de drogas ou coisas do gênero, mas as pessoas que, né, se alimentam de forma exagerada ou não adequada, quanto desgaste isso tudo gera ao potencial orgânico? Muito desgaste, né? E com isso, nós sabemos que você pode determinar um uso econômico da tua energia ou um uso não recomendado da sua energia. Fica fácil de entender que a pessoa pode danificar o seu corpo físico, encurtando o seu tempo de vida orgânica em relação ao seu potencial de vitalidade. Só isso já poria por terra a teoria de que ninguém morre antes da hora. Por quê? Depende de como nós usamos o nosso corpo, adequadamente ou não adequadamente, né? Isso faz com que desencarnemos antes ou desencarnemos depois. Quem não cuidar das suas energias no perispírito, que está ligado ao equilíbrio espiritual e do seu corpo físico, diminui seu tempo de vida orgânica, ou seja, morre antes da hora. Né? É o que nós chamamos de uma espécie de suicídio, né? Porque você, de alguma forma, né, não utilizou de maneira correta a tua energia e determinou o teu desencarne precipitado por conta disso. Com isso, adquire débito energético, ou seja, necessidade de resgate desse débito em outras encarnações. Meu Deus, tudo que nós fazemos, né? Lei de causa e efeito, né? Tudo depois vai ter que ser resgatado, até o uso inadequado da nossa energia vital. Temos que pensar muito sobre isso, né? Será que estamos usando da maneira certa? Analisando de um ângulo externo ao próprio complexo humano, temos que nos lembrar que todos estamos numa vida de relação com outros indivíduos e com a natureza. Então, fora o fato de que eu determino a forma como eu vou utilizar a minha energia, bem ou mal, temos ainda que ver que tem um outro aspecto, tem um aspecto da nossa vida de relação. A nossa relação com outros indivíduos e com a natureza, né? Porque nós não estamos aqui sozinhos e nem estamos fora de contexto, não é mesmo? E o que é que isso determina? Sofremos as consequências disso. Vamos exemplificar de uma forma bem direta, tá? Vamos dar um exemplo de como é que a gente pode se ver envolvido nessa situação com relação ao nosso corpo físico e ao nosso encarne. Uma determinada pessoa resolve ir uma festa, normal, né? Ingere muita bebida alcoólica, embriaga-se. De forma imprudente, vai voltar para casa dirigindo o seu veículo. Ai, 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 né? Bebida e direção, nós já sabemos onde é que isso vai dar, né? Em excesso de velocidade, perde o controle do carro, atingindo um ponto de ônibus, onde atropela e mata 3 pessoas, sendo uma criança, um jovem e um adulto. Isso, infelizmente, está sempre acontecendo.
Essas 3 pessoas atropeladas estavam na sua hora de morrer? Suas mortes estavam programadas, estava escrito, estava previsto na reencarnação de cada um? É evidente que não. Pois em caso contrário não existiria o livre-arbítrio. E tudo no mundo seria determinismo, né? Nos tornando meros robôs na passagem terrena. Então não estava determinado, né? Aconteceu porque alguém provocou. Porque nós não vivemos sozinhos, nós vivemos em interação com as outras pessoas. Aquele motorista ceifou a vida de pessoas que tinham diferentes potenciais de vida. De alguns anos ainda o adulto e várias décadas a criança e o jovem. E que ainda poderiam viver muito com o seu corpo humano. As 3 pessoas morreram antes da hora. Porque alguém ceifou as suas vidas. Não existe uma programação de morte. É isso que a doutrina espírita nos diz. Existe um potencial de vida que pode mesmo ser estendido pelo equilíbrio espiritual e respeito e cuidado com o corpo. Então existe um potencial que nós podemos tornar maior, dependendo da forma como nós usamos o nosso corpo, o nosso perispírito, ou ainda encurtado pelo próprio indivíduo ou por terceiros, que responderão por isto nesta e em outras encarnações. Sempre nos lembrando da frase, né? É preciso que haja o escândalo, mas ai daqueles que provocam, que promovem o escândalo, né? Então, é preciso que aconteçam determinadas coisas negativas, nós podemos dizer até ruins, e aqueles que desconhecem a doutrina dizem até que são injustas. Nós que conhecemos sabemos que não existe injustiça, né? Até pode haver injustiça, mas não existem injustiçados, né? Sempre há um porquê. Mas eles terão que responder por isso nas suas próximas encarnações. Se as mortes estivessem programadas, cada movimento em todo o mundo estaria programado. Consegue conceber isso? 8 bilhões de vidas, 8 bilhões de habitantes no planeta, e estaria tudo programado, momento de morte de cada um? Por exemplo, lá vamos nós, né? Se uma pessoa morre atropelada numa rua, na hora de pico do movimento de São Paulo, imagine a Marginal do Tietê, 6 horas da tarde. Já passei por lá, é um horror, né? E se isso estivesse programado, o atropelador já nasceria com essa missão, e para ajustar a sincronia entre atropelador e atropelado, todo o trânsito de São Paulo deveria estar programado para que todos os envolvidos se encontrassem naquele exato instante. Isso é determinismo. Isso é fatalismo. Mas isso não acontece, né? Porque o mundo não está programado desta forma, para que as coisas aconteçam dessa forma. Cremos, né, que com esses argumentos evidencia-se que não existe hora de morte programada. Então, mesmo que a gente ouça diversas vezes essas questões, morreu porque era a hora dele, né? Todo mundo morre na hora que está determinada. Nós não somos deterministas. A doutrina espírita não é determinista, porque a partir do momento em que ela coloca o livre-arbítrio, que ela coloca a lei de causa e efeito, ela determina que não existe nem determinismo e nem fatalismo. Nós somos responsáveis pelas nossas vidas, nós somos responsáveis pela forma como nós usamos o nosso corpo físico, o nosso corpo espiritual. Nós somos responsáveis pela forma como nós interagimos e influímos na vida dos outros, né? E nada disso é programado, são escolhas que nós fazemos. O que os espíritas devem cuidar é para não se tornarem crentes do determinismo. Até porque isso faz com que as outras pessoas digam, os espíritas, né, acreditam em karma, acreditam em destino.
Isso não é verdade. Nós não somos budistas. Nós somos espíritas. Nós acreditamos em livre-arbítrio, em lei de causa e efeito. É para não se tornarem crentes do determinismo acreditando numa programação absoluta da encarnação, pois isso fere uma verdade basilar, a do livre-arbítrio, sobre a qual reside grande parte da filosofia e da doutrina espírita. Então, quando nós falamos em programação reencarnatória, nós temos que sempre ter muito cuidado em dizermos que o que ocorre é uma programação com relação às bases, né? Aquilo que nós viemos fazer aqui com o objetivo de nos melhorar, com o objetivo de evoluir. Mas tudo o que acontece nas nossas vidas depende única e exclusivamente de nós mesmos. Somos influenciados? Claro que sim, né? Somos influenciados, como nós vimos, e os próprios deterministas falam, no nosso nascimento, da forma como é o nosso corpo físico, né? Eu nunca poderia ser uma jogadora de basquete, claro, né? Porque isso já veio no meu corpo físico. Somos influenciados pelo meio geográfico? É claro que sim. Nós nascemos aqui no Brasil, felizmente não tem terremoto, né? Vivemos num tipo de mundo diferente daqueles que vivem na África, daqueles que vivem no Oriente. A geografia é outra e isso influencia nas nossas vidas. Somos influenciados pela questão social? Claro que sim, né? Dependendo da família, da condição física, da condição moral da família onde nós nascemos, nós somos influenciados. Mas nada disso determina o que nós vamos fazer ou deixar de fazer com as nossas vidas. Porque isso está baseado no nosso livre-arbítrio. E quem decide o que vai fazer com a sua vida é você, mais ninguém. Muito obrigado pela atenção. Quer que eu faça oração? É que nossa casa é diferente, né? Nós temos o dirigente que faz isso. Muito bem.